O eleitorado, sempre que a gente fala de esquerda e direita, né, tem essa discussão, porque efetivamente o eleitorado ele não é coerente, né? Coerente, você tem apenas um pequeno segmento que efetivamente é coerente de cabo a rabo quando a gente pega os valores que determinam esquerda e direita. Na verdade, as pessoas são muito incoerentes dessa perspectiva, mas não da perspectiva da vida, tá? Mas da perspectiva de você ver os valores, alinhar os valores, as pessoas não seguem essa cartilha precisamente, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho, por exemplo, uma mulher que é conservadora, sim, nos costumes, né? Por que, enfim, vamos pegar essa questão, talvez o eleitorado que seja esteja mais na mira dos dois candidatos a presidente, essa mulher evangélica e de uma classe mais baixa. Por que é essa mulher evangélica de uma classe mais baixa? Porque ela vive um conflito, né? Ao mesmo tempo que ela tem uma perspectiva mais conservadora em relação aos costumes, e isso nasce de uma percepção, aí volta aquela história que eu falava da educação dos filhos, da socialização das crianças, dessa maneira tradicional de ver a política, isso pode ajudar ela nesse processo de criação. Mas, ao mesmo tempo, essa mulher é uma mulher que enfrenta todos esses serviços públicos. Essa é uma mulher que, em última instância, vai fazer a compra e volta com a sacolinha para casa, que vê o custo de vida. Então, ela é uma mulher que, em última instância, ela está tanto atenada no desempenho dos governantes. E aí, uma pergunta que você trouxe antes, que eu acho que é importante dizer, juntando também com uma coisa que o Renato disse. Você falava assim, então quer dizer que a mulher é lulista? E aí eu respondo trazendo isso um pouco com uma fala antes do Renato. Quando que o Lula começa a crescer, é claro que ele tem uma resistência, uma queda da resistência antes da eleição de 2002, que possibilitou ele a chegar como presidente. Mas depois, com as políticas sociais, muito voltadas para as mulheres, em resposta a essas políticas, elas começam a cada vez mais aderir a ele. Então, ainda tem um resquício desse processo, uma percepção de que quem faz mais ainda é o presidente Lula. Então, elas ficam meio assim entre uma agenda mais pragmática de entregas e de percepção de defesa de interesses que estão ali no seu dia a dia e, ao mesmo tempo, emparelhadas com essa questão um pouco da agenda de costume. Então, assim, não é que não tenha o problema da ideologia, o problema da ideologia tem, só que ao mesmo tempo ela fica, ela não considera só isso, né? Mas ela pontua um pouco mais, digamos assim, com bastante pé no chão. 18 é uma eleição completamente diferente das outras, como 89 é uma eleição também totalmente diferente das outras, porque 18 foi a eleição da Lava Jato. Em 18 tinha uma questão moral que pairava e que era representada por Jair Bolsonaro, com Lula preso, que eu não vejo paralelo em outras disputas. Então, ali realmente teve um apoio muito grande a esse tema Lava Jato, acima de ideologias, de entregas ou de qualquer outra questão, né? Então, as mulheres superaram as falas de misoginia, teve aquele movimento grande do ele não, mas que eu considero bastante importante nessa trajetória, em que as mulheres se uniram ali para protestar, foi um movimento grande no Brasil. No entanto, ele não se materializou na urna, porque, de novo, né? E nas questões morais, quando a gente vai falar de evangélicos e de mulheres evangélicos, ela é central, né? Essa questão, né? A Luciana falou muito da questão da família, dos princípios, de tudo isso. Quando você fala de corrupção, esse é um tema muito importante nesse público, né? Então, acho que isso foi acima de qualquer outra questão lá em 18. Renato, antes da gente ir para o primeiro... Acho que o Lula estava preso e o debate não foi um debate, se vocês for lembrar de 2018, não foi o debate em que se colocou a discussão sobre programas sociais. Estou concordando com a Cila, colocando outro elemento disso. Quando o debate é corrupção e Lava Jato, você colocou
o debate eleitoral no território dos costumes. Quando o debate não está no território dos costumes, o debate está na discussão de projeto de país, e aí você tem um campo que defende mais abertamente os programas sociais, é natural que o voto feminino vá para quem defende mais os programas sociais nesse sentido. E o Haddad não era capaz de falar isso. Sim. A campanha do Haddad estava para soltar o Lula, o tema era o tema corrupção, e o Bolsonaro estava no hospital. Então não se discutiu isso durante a campanha. Né? A pandemia também faz é um divisor de águas também. Né? A administração da pandemia é um divisor de águas. Tem uma coisa, só desculpa, Caio, que apareceu em várias qualis nossas na eleição passada, que foi um sentimento de algumas mulheres olharem para o ex-presidente Bolsonaro, com uma sensação de que eu não tenho mais isso em casa, não vou ter no Brasil. No sentido de um imaginário de uma agressividade, de um imaginário de um tipo de imposição, de uma falta de sensibilidade com o social, que na visão dessas mulheres, verdade ou não, mas na visão dessas mulheres, dificultavam um apoio ou ao voto ao Bolsonaro, que tinha acabado de sair da pandemia.